A todos, graça e paz. A pessoa, quando nasce de novo, quando é regenerada por Deus através de Jesus, ela é semelhante a uma criança recém-nascida. Primeiro, ela tem uma origem. A criança recém-nascida foi formada não por causa da sua própria vontade, mas foi formada por causa da vontade de quem deu vida para ela, neste caso, do papai e da mamãe. A pessoa que nasce de novo também é assim. Primeiro, ela teve uma origem que não dependeu da vontade dela, mas da vontade de Deus que a gerou através de Jesus Cristo. A criança recém-nascida, depois de um certo tempo, reconhece e declara que nasceu por causa do desejo e da vontade e do amor de seus pais. O regenerado, depois de um certo tempo, também reconhece e declara que foi regenerado por causa do desejo e da vontade e do amor de Deus. A segunda semelhança é com relação à vontade de se alimentar e continuar viva, pois é isto que vamos meditar hoje. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela regeneração em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor é poderoso para agir na vida da tua igreja aqui neste mundo. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos revele cada vez mais o Senhor Jesus, para que assim possamos viver em novidade de vida. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Abandonando, pois, toda maldade, e todo engano, e hipocrisias, e invejas, e todas as difamações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, já que provastes que o Senhor é benigno. Os versículos de 1 a 3 fazem referência aos 4 últimos versículos do capítulo 1, onde é declarado que a pessoa foi regenerada por Deus através da palavra. Vamos ler. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. No versículo 2, vemos o que acontece com a pessoa que é regenerado. Ela deseja muito a palavra de Deus. No versículo 1, vemos o que pode acontecer na vida de quem foi regenerado e que quer se alimentar da palavra de Deus. Para compreendermos melhor o versículo 1, vamos meditar primeiro no versículo 2, que diz assim: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Veja bem, essas palavras se aplicam unicamente naquelas pessoas que foram regeneradas por Deus, semelhante a um recém-nascido. Uma pessoa que foi regenerada percebe a importância da nova vida e vai querer continuar viva por muito tempo. E sabe que para isso acontecer, ela terá que se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Eu não conheço nenhuma pessoa que, quando era criança, se alimentava somente uma vez por semana. Muito pelo contrário, se alimentava várias vezes por dia. Assim são os regenerados por Deus, e desejam e se alimentam da palavra de Deus constantemente. Agora, uma orientação sobre esta alimentação espiritual que o regenerado deve ter. Anote aí. Leia a Bíblia. Isto mesmo, leia a Bíblia. Nada substitui uma boa leitura da Bíblia. No mundo, podem até ter outros meios de ler e ouvir a palavra de Deus, mas nada substitui a boa e velha leitura da Bíblia. Vamos ver alguns casos.
Existem grupos de pessoas em redes sociais. É legal? Sim, até é, desde que não seja a principal fonte de alimentação espiritual. Saiba que não é a leitura isolada de um ou outro versículo que irão satisfazer o desejo de crescer espiritualmente. O melhor conselho? Leia a Bíblia. Deus se revelará a você pela palavra dele. Outro caso: novelas, filmes e séries a respeito de eventos bíblicos. Cuidado, muito cuidado com isso. Eles estão cheios da interpretação que os autores e diretores têm a respeito do assunto. Deus, para falar com você, não precisa de intérpretes. Leia a Bíblia. Deus se revelará a você pela palavra dele. Vamos ler o que está escrito em Salmos 119 e 103. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Agora sim, no versículo 1, a pessoa que foi regenerada e que se alimenta da palavra de Deus diariamente, com o passar do tempo, o Espírito Santo vai agindo na vida dela, e o regenerado vai deixando para trás as coisas da carne, como, por exemplo, o que está escrito no versículo 1. Vamos ler. Abandonando, pois, toda maldade, e todo engano e hipocrisias, e invejas, e todas as difamações. Agora, vamos ler 4 versículos para ver como deve ser o crescimento espiritual do regenerado. O primeiro, Efésios capítulo 4, versículo 15. Assim está escrito: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Devemos crescer em Cristo para que a Igreja de Deus, fundada em Jesus Cristo, continue crescendo. Segundo, vamos ler o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Devemos crescer em amor para sermos irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, vamos ler o que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Devemos crescer por acréscimos, para não ficarmos estéreis no conhecimento de Jesus Cristo e também para não tropeçarmos. Quarto, vamos ler o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para não sermos enganados por falsos mestres. Para concluirmos, somente um natimorto não deseja o alimento. Uma pessoa regenerada irá sentir o prazer em se alimentar da palavra de Deus, pois o propósito da palavra de Deus é fazer o regenerado crescer espiritualmente para honrar cada vez mais a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante de Ti estão todos os nossos desejos e os nossos gemidos, e temos certeza que o Senhor agirá em nossas vidas conforme a Tua santa vontade. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém.